Paz do Senhor, boa tarde. Senhor, boa tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos orar, chamar a presença do Espírito Santo, para que o Senhor venha ocupar a primazia dessa live. Amém? Vamos orar, Amanda? Sim. Senhor Jesus, eu agradeço de hoje. Eu sou cada um que está assistindo a gente, Senhor. Toca no coração, Senhor, que muda a família, Senhor, transforma a casa, as casas, Senhor, a vida das pessoas, Senhor, que multiplica cada vez mais coisas, Senhor, que mais sabedoria, mais inteligência, mais paciência, Senhor, para aprender cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por dia de hoje. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo dia, pelo fôlego de vida. Obrigado pelos livramentos que Tu nos destes até agora. E obrigado pelos livramentos que o Senhor vai continuar nos dando. Pai, em nome de Jesus, entrego essa live em Tuas mãos, pedindo a Ti, ocupa a primazia, ocupa o primeiro lugar, que eu venha de me diminuir e que somente seja falado aqui o que Tu queres, a Tua palavra, a verdade da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção. Eu quero Te pedir, Senhor, que somente a Sua vontade seja feita, que o Seu nome seja glorificado nessas lives. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Naquela época, como será que o povo se comunicava, Amanda? Será que mandava zap? Não. E-mail? Será que tinha alguma coisa disso? Tinha carta, mandava carta, né? Será que essa carta chegou na mão? Será que foi rapidinho? Escreveu, que nem eu escrevo aqui no zap a mensagem e a pessoa responde. Demora um pouco, né? Você, né? Demorava muito, Amanda, muito. O apóstolo Paulo, ele fez discípulos. E um desses discípulos era Timóteo. Esse menino, chamado Timóteo, ouviu a pregação de Paulo. Ele aceitou Jesus na hora. E foi todo transformado pelo poder do Espírito Santo. E passou a ser diferenciado dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. O professor dele. E Paulo foi ensinando tudo que tinha que ensinar, mas chega uma hora que a nossa missão é ir de fazer discípulo, né? A ordem do Senhor. Então, chega uma hora que a gente prepara os discípulos e sabe que o discípulo está pronto e manda ele ir apregoar a palavra. E assim foi feito com Timóteo. Só que Timóteo estava passando por vários problemas assim, de aceitação, né? Aceitação como Do assim? povo aceitar ele, por ele ser jovem. Paulo, muito preocupado, escreveu essa carta para ele, avisando a ele que a Escritura, né, na palavra do Senhor a gente encontra conselhos para toda a nossa vida. A gente encontra, a gente pode educar, pode repreender. Tudo na nossa vida que a gente precisa, a gente encontra aqui na palavra do Senhor. Só que a gente precisa ser ensinado corretamente. Então assim, Paulo ensinava, Timóteo ensinava, eles ensinavam um cristão a ser cristão, a fazer as coisas que o Senhor aprova. Porque o que acontece?
Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então a função de Paulo e de todos os discípulos era orientar as pessoas como ser cristão. Tá entendendo? Tá conseguindo entender? Tipo assim, hoje, quem são as pessoas que ensinam como que a gente tem que ser, como que a gente tem que se comportar, como é que é, nos ensina as verdades da Bíblia? Quem são as pessoas? Os pastores, as pastoras e as mães e os pais. Exatamente. Os pastores, a gente vai na igreja, os pastores nos ensinam a palavra. Os pais, os tios da salinha, os tios da salinha, da escola bíblica dominical, eles estão aptos por Deus para poder apregoar a palavra. E vocês que estão aprendendo, estão sendo ensinados para quando vocês crescerem, ensinar outras pessoas. Conseguiu entender isso? Uhum. Tá legal? Vocês aí estão conseguindo entender? Então, o que acontece? Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo foi para outro lugar também ensinar. E muitas das vezes, quando a gente é ensinado, a gente não gosta. A gente não gosta de ser confrontado. Mas é necessário aprendermos que a Bíblia nos dá esse respaldo de como nos comportarmos como cristãos. Sabe por quê? Porque se a gente é cristão e a gente rouba, será que a gente está fazendo a vontade do Senhor? Não. A carta. Olha Timóteo recebendo a carta de apoio. Ele recebeu a carta que deve ter demorado, de repente, até ano para chegar até a mão dele. Paulo escreveu 2 cartas para o seu discípulo. A primeira carta aos Timóteo e a segunda. Mas ele morava longe? Eles estavam em lugares diferentes, porque Paulo, ele viajava muito, né? E Timóteo tinha sido designado para ir para uma das igrejas. Que ele vai pastorear, o pessoal ainda não sabe de muita coisa da palavra e ele vai para aquele lugar para ensinar. E nem sempre as pessoas gostam de aprender. Isso é verdade. Entendeu? Então aqui nós temos, ó, ele ensinando ao povo, ó. Às vezes o pessoal debochava, ria, tá vendo? O pessoal às vezes debochava, não aceitava o que ele falava, porque ele vinha confrontando a realidade daquelas pessoas na época, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado hoje, como cristão, de não envergonhar o nome do Senhor. É coisinhas mínimas, às vezes, que nós estamos vivendo numa sociedade onde o errado passa a ser certo, que a gente já passa a ser criado assim. E a gente precisa remover isso do meio da gente. Foi o que aconteceu com Timóteo. Quando Timóteo chegou naquele povoado para pregoar, as pessoas estavam tão habituadas a fazer coisas erradas, que quando ele emplacava com a verdade, as pessoas debochavam. As pessoas não queriam aceitar. Por isso, Paulo escreveu essa carta a ele. E sabe qual foi o intuito dessa carta? Encorajamento. Olha, essa carta encorajou ele a continuar discipulando, porque ele ia encontrar pessoas que iriam aceitar a palavra, queria ter o coração, iria se tornar um discípulo dele, a qual depois iria apregoar a palavra, porque é uma ordenança bíblica, e de fazer discípulo. Então, quando a gente ensina a palavra a alguém, a gente, como professor, a gente tem que ensinar do que é certo. Porque o que a gente está ensinando, eles vão levar para o resto da vida. O que está acontecendo aqui hoje com a Amanda, o que ela assimilar dessa aula, ela vai levar para o resto da vida. E se ela assimilar algo errado, vai ser muito difícil de tirar isso dela. Vai ser muito difícil arrancar essa crosta que vai grudar nela. Por isso, nós precisamos, como professores, estarmos sempre estudando, sempre pesquisando, não somente pegar, ler a revista e falar de qualquer jeito, mas simplesmente chegarmos e instruirmos as crianças.
em pequeninas coisas que às vezes eles não sabem que é errado. É necessário, sim, porque nós estamos fazendo discípulo. E aquelas crianças que nós estamos ensinando ali vão ser os pastores de amanhã, missionário. E vai ser cobrado da gente algum ensinamento errado que a gente passe para eles. Nós somos exemplo para nossas crianças. Eles se espelham na gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Trabalhar com criança não é brincadeira. Não é porque às vezes a tarefa que eles fazem é um desenho que ninguém entende, mas ali eles estão expressando o que eles aprenderam. Tenhamos muito cuidado, porque nós estamos fazendo discípulo. Como Paulo ensinou a vários, fez vários discípulos. Inclusive a Timóteo, que é de quem a gente está se referindo, nós temos vários Timóteos dentro da nossa classe. Então vamos nos preparar bem, para que não seja cobrado mais tarde da gente o ensinamento errado. Amém? Amém. E papai e mamãe nos fortaleça, nos ajude, tirando um tempo para ensinar seus filhos a lerem a palavra do Senhor com eles, estimulando eles a ler, porque às vezes assim as crianças não têm o hábito de abrir a Bíblia, de ler em casa, de ouvir a palavra do Senhor em casa, e chega dentro da salinha, se torna que nem esse povo que recebeu Timóteo, coração endurecido para receber a palavra. Então, a revista deles tem um texto que eu vou ler para vocês. Então, a igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra, é a lição 4. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus e sua missão era fazer discípulo para o reino de Deus. Ele disse aos seus leitores que podiam imitá-lo, porque ele imitava Cristo. E é assim que entendemos o que é ser cristão. Alguém que segue a Cristo e deseja ser parecido com ele. Em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo conheceu o jovem Timóteo, que depois de ouvir Paulo pregar, logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. Timóteo conquistou o respeito de todos da sua igreja, porque seguiu os passos de seu professor Paulo. Ele viu seu discipulador sofrer perseguições, mas não temeu. E não desistiu de seguir a Jesus, obedecendo sempre a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo para não esquecer o que aprendeu desde quando era criança, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus. Esse ensino daria a direção a Timóteo para realizar boas obras na igreja, onde servia a Deus e aos seus irmãos. A memória em ação, o memorizando deles põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Essa é a nossa lição de hoje, onde aprendemos que a igreja é lugar de aprender a palavra do Senhor. A igreja, quando nós vamos, não é para brincar. Mesmo sendo salinha, não é lugar de brincar, é lugar de aprender a palavra do Senhor. E a gente precisa mudar essa visão que muitos têm, que salinha, bota a criança lá e a criança vai brincar. Não, a criança não vai brincar, a criança vai aprender a palavra do Senhor. A criança não está indo para a igreja como indo para um passeio, ela está indo para ser ministrada e aprender sobre a palavra do Senhor. Então, essa visão de que a gente precisa mudar hoje é mais ou menos o que aconteceu na época de Timóteo. Entendeu? As pessoas tinham um coração endurecido, que hoje começamos a ter a transformação da nossa mente para que tios e tias, pais e mães e as crianças entendam que a igreja é lugar da criança ser ministrada e aprender a palavra do Senhor. Não é lugar deles. Eles podem brincar, brincadeiras que realcem o aprendizado deles. Mas não é para ir para brincar por brincar. A igreja não é parque de diversão. Amém? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijo. Amém. Com todos na paz.